De volta com o seu estilo de vida. Hoje, segunda-feira, 20 de março, falamos ao vivo aqui do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, conhecida Bola da Suframa. Estamos na nossa entrevista do quadro Fique por Dentro, falando sobre o assunto do caso abuso sexual de crianças e adolescentes. É um assunto que está aí bastante na mídia em virtude do Dia Nacional, no último sábado, de combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas que bom, tem que ser cada vez mais massificado realmente para que as pessoas venham a denunciar esse tipo de crime que é tão horrível, né, contra crianças e adolescentes. São pessoas que já são tão vulneráveis e acabam aí, muitas vezes, ficando até traumatizadas num caso de um crime como esse. A nossa convidada é a Daniele Graça, ela que é gerente de doenças e agravos não transmissíveis lá da Fundação de Vigilância em Saúde, e está explicando para a gente de que forma a FVS e o Estado como um todo trabalha para que as informações cheguem aos profissionais, cheguem à comunidade de uma forma geral. No último bloco a gente finalizou falando sobre a questão da idade. O Código Penal prevê, né, até os 14 anos, abaixo ou acima dele, de que forma esse crime ele é enquadrado no Código Penal. E uma das consequências num caso de um abuso sexual, se não for denunciado logo e não houver como reverter essa situação, é a gravidez indesejada. Não é isso, Daniele? É uma das consequências que acabam ocorrendo no caso de um abuso sexual, e há algumas maneiras de lidar. O Código Penal prevê algumas atitudes. Quais são elas, Daniele? Então, em caso de estupro, né, o Código Penal ele garante, né, a interrupção da gestação. Né? Aí a gente tem N setores, né, trabalhando na questão da resolução dessa situação. Por quê? Porque tem a situação de que é um feto, né? Tem o direito de nascer, né? Que se fizer, muita gente fomenta isso. Então a gente tem as questões religiosas e temos as questões jurídicas. Então, o Código Penal ele prevê sim, em caso de estupro, né? Não importa se é vulnerável ou não, em caso de estupro, é bem factício que o aborto é garantido por lei. O abortamento em si está previsto em lei. Tá certo. Bom, gente, maio é um mês que estatisticamente ele apresenta um número maior de casos desse tipo. Há algo que vocês apontem para que esse mês esteja mais suscetível a denúncias desse tipo, Daniele? Na verdade, a gente vem trabalhando, né, os dados estatísticos, porque as notificações elas passaram a ganhar força a partir de 2009. Então, a gente vem acompanhando essa análise e observou-se que nos meses de maio, né, entre maio e junho, há um número exacerbado de casos, né, principalmente em crianças menores de 18 anos. Então, a gente passou a acompanhar, mas não se tem ainda o real diagnóstico, né, de por que acontece mais no mês de maio. Porque a gente ainda está trabalhando para quê? Para resgate de informação. Nós precisamos de mais informação para embasar tecnicamente, né, se existe um fator que correlacione exatamente por que acontece em maio ou não. Tá certo. Agora, a partir do momento que há a denúncia, existe a denúncia de que você está com um caso ali de um crime de abuso sexual. Como é que vocês lidam com esse tipo de crime, de situação no Estado? Na verdade, o que acontece hoje, né, temos o serviço de atendimento à vítima de violência sexual, que é onde essas vítimas são recebidas nos casos agudos e casos crônicos, né? Os agudos que a gente considera são aqueles que ocorrem até 72 horas, onde há a possibilidade de se fazer toda a administração da medicação, tanto da contracepção de emergência, quanto dos antirretrovirais, que é aí para prevenção de DST e HIV. Tá? E baseado nisso, tem todas as nuances que perpassam pelos conselhos tutelares, que também são parceiros nesse combate à violência sexual, e também as secretarias de educação, né, do Estado e do município, porque a gente tem esse elenco de pessoas que trabalham em prol
né, dessa proteção à vítima, de um modo geral. Então, no momento em que é feita uma denúncia, já é acionado todas as autarquias, não somente o setor saúde, mas acionado o Conselho Tutelar, o Serviço de Proteção às Crianças, que temos aí os CRAs e os CREAs, né, também um para adultos, mulheres e crianças, eles dois fazem esse pacote, que está vinculado também à questão dos direitos humanos. Então, assim, são várias secretarias trabalhando junto para fazer não só, né, a proteção física, medicamentosa dessas vítimas, quanto também a proteção física, que é resgatando ela desse setor de risco. O lado psicológico também é trabalhado depois do momento que vocês estão com um caso como esse, psicólogos, enfim, a criança, e não só a criança, a família tem um apoio psicológico nesse caso? Tem sim, o acompanhamento dos casos, né, a partir do recebimento dessas situações nos serviços de atendimento à vítima, são acompanhados por 6 meses. Porque é exatamente essa situação. Tem vítimas que tentam, né, o suicídio, porque, como a gente volta a repetir, é uma situação vergonhosa para a vítima e para a família também. Então, tanto a família precisa ser trabalhado na questão de saber como prover essa proteção à criança, não só a proteção física, de tirar de proximidade de possíveis agressores, mas também a proteção psicológica, de entender que, mesmo sendo ato vergonhoso, você como familiar não tem vergonha do que aconteceu, porque ninguém pede para que essas coisas aconteçam. São fatalidades. Com certeza. Bom, e num caso, né, de um crime como esse, você foi vítima ou se é um familiar que acabou, que soube, né, desse crime, de que forma essa pessoa deve proceder, Daniele, para que essa denúncia seja feita? Então, nós temos aí os telefones de níveis nacionais, temos o Disque 100, né, que a gente fomenta bastante esse número, por quê? Por ser nacional, você pode ligar de qualquer parte do estado, porque a violência às vezes não acontece só no teu bairro ou só na tua capital. Então tem gente que vem do interior para a capital e acaba, né, acontecendo essa agressão. Então você pode denunciar de qualquer parte do país. Então ligue para o Disque 100, informe o que aconteceu, que as providências serão tomadas, porque o Disque 100 já transmite a informação para todos os setores competentes aonde foi a ocorrência do caso. Tá certo. A gente tem o endereço de e-mail também da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, também em nível nacional, que é o disquedenuncia@sedh.gov.br. Vou repetir, é o disquedenuncia@sedh.gov.br. Essa mensagem é enviada até a Secretaria Especial dos Direitos Humanos em nível nacional, que também é no caso do Disque 100, que a Daniele comentou. E só para reforçar, aqui no estado do Amazonas, como a gente comentou semana passada, durante a entrevista do quadro de Bem com a Vida, falando sobre violência doméstica, nós falamos sobre o número 181, que também serve para denúncias desse tipo, desse caso, que é o da Secretaria de Segurança Pública, que vai encaminhar, então, a denúncia para o órgão competente. Então, você liga aí para o 181. É importante a gente reforçar que esse tipo de denúncia pode ser feito, a pessoa não precisa se identificar, não é isso, Daniele? A identidade é preservada. Então, é mais um incentivo para que você, se souber ou se for a vítima desse tipo de crime, para que você possa denunciar. Daniele, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você reforçasse, então, o combate realmente a esse tipo de crime, que não deve ser protegido, nem, enfim, escondido de forma nenhuma, por você que é familiar ou por você que é vítima. Vamos reforçar, então, a denúncia desse tipo de crime. Então, o papel da Fundação é orientar quanto, né, às situações de violência, né, orientar quais são os tipos de violência, mas você aí em casa, que está vivenciando essa situação, denuncie, porque vocês são os nossos maiores apoiadores, são os nossos maiores vigilantes, porque estão em contato direto, tanto com as vítimas. Então não precisa ser só da sua família. Se você observou algum caso que acontece na vizinhança, algum caso que você conhece, denuncie e as medidas cabíveis serão tomadas. Muito obrigado. Conversei com a Daniele Graça, ela que é gerente de doenças e agravos não transmissíveis da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Muito obrigada, Daniele, pela sua presença. Um bom dia para você. Obrigada e bom dia. Então, gente, fica aí o alerta para toda a sociedade sobre esse crime que vem se disseminando cada vez mais na nossa sociedade. São o abuso sexual infantil de crianças e adolescentes. É realmente um crime que deve ser denunciado.
O Disque 100, como a Daniele falou, é o número aí em nível nacional. 181 também é um número que pode ser feita a denúncia aqui no estado do Amazonas. E você sabe, né, como você pode acompanhar na entrevista, os prejuízos psicológicos e físicos para essa criança e esse adolescente que passa por esse tipo de crime são imensos e realmente para a vida inteira. Então vamos evitar e vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu vou para um breve intervalo comercial, você fica comigo no próximo bloco. Mais informações sobre saúde para você. Até já!